Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está escutando esse podcast. Eu me chamo Eduarda Ferreira, sou caloura do curso de Engenharia de Produção Mecânica da UFC e estou aqui hoje representando a minha equipe no projeto de Introdução à Engenharia. A intenção desse podcast é entender um pouco mais sobre o que é engenharia de operações e processos da produção. E pensando nisso, nós trouxemos aqui hoje o professor Marcos Ronaldo Albertin para entrevistar. O professor Albertin é professor titular da UFC, vice-chefe do Departamento de Engenharia de Produção do Centro de Tecnologia, chefe do Laboratório Observatório Tecnológico, e uma das suas principais linhas de pesquisa é a Engenharia de Operações e Processos da Produção. Primeiramente, antes de começar a entrevista, eu gostaria de dizer que é um prazer conhecer o senhor, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso pedido de vir aqui e lhe entrevistar. Agora, o senhor poderia nos dizer um pouco como conhecer a área de engenharia de operações e processos da produção e o que fez você se interessar por ela entre inúmeras outras áreas da engenharia de produção? Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, como você falou, né? É um prazer participar desse podcast. E eu queria dizer primeiramente que eu acho muito importante essa disciplina, né? E logo no início do curso, né, de engenharia de produção, porque vocês têm a oportunidade de conhecer várias áreas várias áreas da engenharia, né, de produção, as 9, 10 áreas formais que tem, e também de conhecer os professores e o que eles fazem, né? Isso aí, no início do curso, é muito bom, porque vocês vão ter um monte de oportunidades durante a passagem na universidade, né? E quando vocês agora conhecerem bem quem são os professores, né, e os seus projetos, vai ter um monte de oportunidades para vocês se desenvolverem no curso. Bom, a minha assim a minha experiência e talvez o conhecimento que eu tive inicial dessa área toda da engenharia de produção, né? Eu comecei quando eu era estudante, eu comecei a estagiar, né? E uma parte do estágio foi justamente em indústrias, né? Indústria de ônibus da Marco Polo e a indústria de autopeças, né, de uma empresa multinacional, a Dana. E ali eu comecei, então, a ver os processos, né, de produção, como é que eles eram organizados, a sequência, né, e isso me despertou muito interesse, né, muito interesse. E aí, mais tarde, eu estudei primeiro engenharia mecânica, né, naquela época não existia a engenharia de produção como a gente conhece hoje, estava iniciando, na verdade. E aí eu fui gostando, fui cada vez mais me interessando por essa área de produção, né, de organização dos processos e tudo mais. E fui me desenvolvendo, então, estudando bastante, né, tudo que era relacionado a isso. É assim eu comecei. Eu achei interessante. Geralmente é na prática mesmo que você acaba se interessando e despertando o gosto pela engenharia de produção. Eu acho que essa é a graça desse curso. Como foi o que o senhor sentiu quando entrou pela primeira vez no mercado de trabalho dessa área de engenharia de operações e processos? Olha, eu senti assim, eu sou apaixonado pela engenharia de produção, sabe? Eu gosto muito da engenharia de produção. E eu tive a felicidade de ter bons desafios, grandes desafios na minha vida, né? Eu vou contar alguns deles para você entender assim o quanto eu fui feliz, né, em ter oportunidades na minha vida, né, que me levaram então cada vez mais a me dedicar à área de engenharia de produção. Eu quando eu era estudante, então, eu comecei a estagiar nas empresas, né? Eu queria ir para o exterior, né? E aí nós apareceu uma oportunidade de fazer um estágio, né, na Turquia. Aí eu fui de navio, trabalhando, né? Também o engenheiro de produção trabalha no navio, na sala de máquinas, organizando estoques, né? E aí fui indo, cheguei na Turquia, trabalhei numa indústria automotiva, né? E aí, então,
sabe, aquela coisa internacional, assim, de você conhecer pessoas, culturas diferentes, idiomas diferentes, né? E eu comecei a me deslumbrar com isso, né? E aí, logo depois da Turquia, eu entrei num projeto de caixas de câmbio, né, para construir uma fábrica em Sorocaba. Eu fiquei na Alemanha, fui treinado, né, no job rotation, sim, em várias áreas da fábrica de caixas de câmbio lá da Alemanha, né? A ZF é o maior fabricante de caixas de câmbio do mundo, né? E aí me preparei bastante para planejar uma fábrica em Sorocaba, né, em São Paulo, no interior de São Paulo. Aí eu vim com mais 5 engenheiros, né, engenheiros alemães, e nós começamos a planejar passo a passo como seria essa fábrica, né, os equipamentos, o fluxo de produção, por onde entrava a matéria-prima, cada etapa do processo, né, como fazer a montagem, compramos os equipamentos, né, e a minha partezinha nesse projeto, assim, foi trabalhar com controle numérico, né, aquela parte toda de programação das máquinas. Na época, estava iniciando com isso, né, e era nosso objetivo que todos da fábrica, desde o diretor, presidente, até lá o operador de máquinas, todos conhecessem bem o controle numérico das máquinas, né? Então aí eu fiz mais um treinamento, comprei umas máquinas pequenininhas para laboratório, para treinar o pessoal, né? E foi um projeto espetacular, porque a gente aprende muito e desafiador também, porque planejar e tocar uma fábrica, né? De grande porte, assim, foi uma oportunidade única. Depois disso, nesse projeto eu fiquei em São Paulo, né? Era uma joint venture entre a Mangels e a ZF, né? ZF alemã. E aí a Mangels me convidou para trabalhar, para construir uma outra fábrica, né? Construir fábrica, eu digo, é planejar uma fábrica de rodas de alumínio. Aí eu fui lá para o sul de Minas, né? É, planejar essa fábrica. Aí também voltei para a Alemanha para aprender a fundir rodas, usinar rodas, essas rodas mangas de alumínio que são muito bonitas, né? E nós começamos então a produzir rodas, né? São momentos assim muito difíceis, né? Muito desafiador, porque você está fazendo algo pela primeira vez, né? E a gente precisava aprender o processo, né? Então, são assim 2 anos que eu passei nessa fábrica, é como se fosse 20 anos aprendendo como planejar, como controlar os processos, né? Isso foi uma experiência muito bom. Depois disso, eu quis estudar mais um pouco, né? Fazer meu mestrado, eu fui para a Alemanha de novo fazer mestrado, né? Aí sim focado em engenharia de produção, né? E durante o meu mestrado, eu fui trabalhar numa linha de produção, né, como operador da fábrica da GM, né? Da GM na Alemanha se chama Opel. E aí eu ia, então, uma semana no turno da manhã, trabalhar na linha de produção, depois uma outra semana no turno da tarde, e ia mesclando isso, trabalhei 1 ano e meio nessa fábrica, né? E com isso eu tive recursos, tive dinheiro para me sustentar os meus estudos, né? Então aí vocês podem ver com esses desafios, essas na verdade foram oportunidades que foram surgindo, né? E foi assim um momento, né, de muito aprendizado, de muita intensidade, né, onde eu me apaixonei então pela engenharia de produção, né? Então eu conhecia, tive a oportunidade de conhecer, né, como você falou, né, a gente na prática a gente realmente consegue aprender e sempre tentei, né, paralelo estudar os processos, como é a teoria, até para entender melhor o que eu estava fazendo. E essa curiosidade que eu sempre tive pelos livros, né, foi me acompanhando. E aí eu fui estudando sempre, né, trabalhava e estudava, trabalhava e estudava.
até depois do doutorado que eu resolvi, então, entrar para a universidade. Aí já se passaram praticamente 20 anos da minha vida, né? Nossa, deve ter sido algo que mudou a sua vida, né? Viajar para tantos lugares e ter tanta responsabilidade sobre os processos da produção de uma grande empresa. Eu acho que definiu completamente a experiência, a vida acadêmica do senhor. Com certeza, viu, Eduardo? Isso marcou muito, né? E quando eu voltei depois do mestrado, que eu voltei para o Brasil, né? Eu fui trabalhar em consultoria. E aí despertou muita curiosidade, a gente fazia muitos projetos, né? Foi a época também que a GM montou uma fábrica grande, a maior fábrica da GM lá no Rio Grande do Sul, e aí teve muita demanda das empresas fornecedoras, né? A GM trouxe os seus sistemistas, né, que trabalham com ela no mundo inteiro, e escolheu dois fornecedores gaúchos, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com esses dois, né? Preparar eles para trabalhar na cadeia automotiva, né? E aí também foi um desafio muito legal, deu muita visibilidade para mim como profissional, né? E aí a universidade me convidou, universidade particular, a PUC, né? A Pontifícia Universidade Católica, tipo Unifor aqui, me convidou para dar aula lá, né? Aí eu comecei a dar aula. E aí foi muito bacana, porque eu vi que durante a aula eu falava das coisas que aconteciam durante o dia, na consultoria das empresas, né? E na consultoria das empresas eu falava um pouco da teoria, né? Como deveria ser, como aprimorar os processos e usar as técnicas todas, né? Então era uma coisa que muito boa, assim, que compatível, né? E uma coisa complementava a outra, né? Então realmente esse é o meu perfil, como você falou, né? E as minhas aulas são praticamente aplicações práticas da teoria, né? Eu sou muito focado nisso, né? Quando os alunos me perguntam alguma coisa, né? Professor, tal situação, como é que a gente poderia fazer? Eu vou pensando sempre em algum fato, né? Alguma experiência que eu tive, como foi. Eu não procuro uma resposta nos livros, entende? Então, isso é que marcou o meu perfil mesmo, e eu gosto muito da engenharia, engenharia de produção, porque eu vejo ela sempre com as duas perspectivas, né? A parte teórica, né? E a parte prática, né? E elas se complementam. Nossa, realmente essa é a melhor forma de ensinar mesmo, correlacionando à prática. O professor Albertinho, ele coordena o Laboratório Observatório Tecnológico juntamente com o professor Heráclito Jagaribe, que é outro professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. O senhor poderia comentar um pouco sobre os projetos do OT da produção relacionados com a engenharia de processos? Sim, então, nós criamos, né, esse laboratório faz uns 14 anos, né? Na época, o nosso curso, nós não tínhamos departamento ainda, só tinha o curso, né? E a ideia sempre foi estudar as empresas, as tecnologias de gestão das empresas, né? Como as empresas estavam se organizando, sua produção, as suas ferramentas, né? E propor soluções conjuntas. Esse foi, assim, o nosso grande objetivo. E aí nós fizemos um levantamento, aí com projeto, fizemos projetos para construir o laboratório, né? E começamos a fazer projetos. Na época eu visitei mais de 200 empresas aqui do Ceará e consegui ver um perfil delas, né? E ver os gaps tecnológicos que elas precisavam, que elas tinham para produzir um pouco melhor, produzir com uma produtividade maior, com maior eficiência, né? E aí começamos a trabalhar com isso. Mais tarde, nós desenvolvemos uma ferramenta de benchmarking, né? Eu fiz um pós-doc em 2013, de um ano, em Berlim, no maior centro de benchmarking europeu. E aí trouxemos essa metodologia também de benchmarking, né? Onde eu podia comparar as empresas e ver o que as empresas deveriam fazer
para poder trabalhar numa cadeia produtiva, né, de exportação, que seja automotiva, né? E aí fizemos projetos também com o pessoal de Bremen, né, do Instituto lá Tecnológico, e com a Universidade de Santa Catarina, com a Unicamp, né? E fomos desenvolvendo vários projetos nessa, né, sempre com essa perspectiva, né, de entender um grupo de empresas e qual era a necessidade delas e como é que elas poderiam se desenvolver para se tornar mais competitivas, né? O professor Heráclito trouxe várias ferramentas de logística também para o laboratório, né? E teve épocas aí que nós trabalhamos com 10 a 20 pessoas, né, bolsistas no laboratório, até a pandemia. Então foi assim, sempre foi um local de muita movimentação, de muitos projetos de extensão também. E interessante que muitos dos nossos alunos, professores hoje, né, eles passaram pelo laboratório. Então, o laboratório sempre foi um local onde as pessoas que estavam interessadas em fazer projetos, né, projetos de pesquisa, de extensão e de ensino, elas tiveram a oportunidade de se desenvolver, né? Depois elas continuaram estudando e fazendo mestrado, doutorado, né? E se tornaram, muitas delas se tornaram professores. Eu já listei pelo menos uns 15 nomes de pessoas que passaram pelo laboratório e hoje são professores. E o professor Breno foi um deles, né? E o professor Breno, quando eu entrei na universidade, ele já estava se formando na graduação, aí ele fez mestrado e ele sempre foi um nosso parceiro, né? Sempre foi uma estrela do nosso laboratório, né? E hoje ele também está trabalhando no laboratório, está se organizando para trabalhar junto conosco, né? O professor Heráclito e eu no laboratório. Nossa, bastante interessante isso. Realmente, vários dos nossos professores do departamento de produção já trabalharam uns com os outros, já fizeram projetos uns com os outros e sempre se mantém crescendo. O Laboratório Observatório Tecnológico é um exemplo disso. O senhor, com o professor Heráclito, faz trabalhos incríveis lá. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é e qual a importância de se fazer um mapeamento dos processos em uma instituição, como o UFC, por exemplo? Olha, essa abordagem, né, de processo, ela, ela é muito importante, né, para as organizações em si, né? Por quê? Porque você conhece, então, como é que, desde a entrada lá da informação, né, da matéria-prima, passo a passo, como ela, a sequência dela, né? Você começa a ver as atividades que contribuem mais, né, com maior valor para a empresa, para atender as necessidades do cliente, né? Quais as atividades, talvez, que não agregam valor e por isso você tentaria diminuí-las, né, minimizá-las. E aí você tem uma perspectiva, né, de como realmente as coisas funcionam na empresa. Então essa abordagem de processo, ela complementa aquela abordagem tradicional de organogramas, de funções, né, e trazendo então a visualização, né, de cada etapa, né, da elaboração do produto, né? E como é que elas se relacionam, né? A saída de uma, a entrada no outro processo. E com isso você consegue, então, através desse mapeamento de processo, né, você consegue ver onde é que você realmente deve concentrar mais esforços, né? Onde agrega mais valor, né? Para que essa transição, essa transformação da matéria-prima, da informação, né, lá do início, ela consiga ser feita até o produto final, né? No caso da universidade, o produto final são os alunos formados, né? As pesquisas, os projetos em si de extensão com a comunidade e tudo mais, que isso seja feito, essa passagem seja feita de forma mais efetiva, né, com o menor custo possível, com menos desperdício, né,
e que seja eficaz no sentido de atingir realmente os objetivos, né? Então, que a gente tenha uma boa formação dos alunos, nossos recursos, né? Alunos prontos aí para transformar a sociedade, fazer uma sociedade melhor, que nós possamos ter resultados de projetos, né, que têm impacto na sociedade. E esse mapeamento faz com que se tenha oportunidades, né, de ganhos, que essa transformação, para atingir esses resultados, seja feita de forma mais efetiva, né? Sim, o senhor tem toda a razão. Eu entrei no curso de Engenharia de Produção esse semestre e, mesmo sabendo o quanto a engenharia de produção era flexível, eu ainda não tinha completamente certeza nem ideia do quão ela podia se abranger. Só pela sub-área dela, a área da engenharia de operações e processos da produção, já há inúmeras formas de se encaixar em qualquer empresa, instituição, e a universidade é um exemplo delas. Há tanto a se ganhar quando se faz um planejamento, um mapeamento dos processos, como já havia falado antes. E se fosse para descrever a engenharia de operações e processos da produção em uma frase, como o senhor escreveria? Em uma frase, bom, eu diria que é a parte da engenharia, né, que faz a produção acontecer de forma efetiva, né, eficaz, atingindo os objetivos de forma eficiente, usando bem os recursos, digamos assim, que realmente que faz a produção acontecer. Eu acho que eu diria que é essa frase, né? E você, Eduardo, teve uma ótima escolha de curso, viu? O curso de engenharia de produção é realmente sensacional, né? Vocês todos que estão aí escolheram um curso sensacional. Esse curso é muito abrangente. E essa área particular, então, ela você pode aplicar essas ferramentas de mapeamento de processos, tudo mais, de planejamento dos processos, né, o controle das operações, você pode aplicar em qualquer organização, qualquer tipo de organização, grande, média, pequena, serviço, né? E vocês com certeza aí então têm uma ótima oportunidade aí para se desenvolverem dentro da engenharia de produção. Exato, justamente por ela poder se aplicar em todo local, ela também tem sempre vaga. É um curso que tem um mercado de trabalho muito amplo, está sempre em alta. Esse é um dos maiores pontos positivos da engenharia de produção. Professor, agora meio que se caminhando para o final, o que você considera de suma importância para um profissional em engenharia de produção exercer sua função com êxito? Olha, isso é uma boa pergunta, né? No caso de vocês especificamente, né, que estão entrando essa fase de formação, né, eu diria de transformação, né? Vocês são jovens que estão entrando no processo e vão sair engenheiros, né? Então, nesses 5 anos, curso de contato com a universidade, eu acho muito importante vocês aproveitarem as oportunidades que vocês têm para adquirir conhecimento. Esse é o primeiro tópico, conhecimento, né? Vocês vão ter contato com pessoas que estudaram muito, né? Que desenvolveram têm muita experiência, vocês têm ótimos professores no curso, né? Não era assim no início, né? Hoje, graças a Deus, o nosso curso tem ótimos professores, né? Professores dedicados, cada um na sua área. Então, aproveitem para obterem conhecimento, né? Não desperdicem o tempo de vocês, né? Então, aproveitem bastante para se desenvolver em termos de conhecimento, esse é o primeiro ponto, né? Depois, vocês vão ver que em alguns tópicos vocês têm mais habilidades, né? Vocês têm oportunidades de desenvolver habilidades, né? E algumas habilidades são muito importantes para vocês. Por exemplo, conhecimento de idioma, conhecimento de inglês. Hoje nós estamos assim
mundo globalizado. Então, vamos pensar assim, que vocês são filhos do mundo e se preparem para atuar nesse mundo. E uma da habilidade muito interessante aí, importante, é o inglês, né? O idioma inglês e outros idiomas, né? Para falar bem, né? Escrever bem, né? E outras habilidades que vocês acharem interessante, por exemplo, se você tem um raciocínio, né, muito raciocínio lógico, muito bom, então desenvolva isso, desenvolva essa habilidade, né? Seja o melhor da área nessa habilidade, né? Se conheça um pouco e desenvolva aquelas habilidades que você acha mais interessante. Vista esse tempo na universidade para isso. E por último, complementando então conhecimento e habilidade, eu falaria em atitudes. Né? Tem boas atitudes. Por exemplo, vocês receberam essa tarefa de fazer esse projeto, né? Da disciplina agora, né? De conhecer uma área da engenharia de produção. Aproveite o máximo para conhecer bem, né? Essa área, né? Façam bem essa tarefa, né? Não façam a coisa pela metade, né? Tenham atitude sempre, iniciativa, como vocês fizeram agora, né? De conversar comigo, conversar com outros professores, procurar informação na internet, porque essa atitude, né? Vai ajudar muito vocês na vida profissional, né? Vocês vão ter, de repente, fazer trabalhos em grupos, né? Tomar decisões, e quanto vocês tiverem, quanto melhores forem as atitudes de vocês, né, melhor será para o profissional aí que está saindo da universidade, que vai sair da universidade daqui a 4, 5 anos. Então, resumindo, aproveite para desenvolver o máximo de conhecimento com os professores, com os projetos, né, com os livros, desenvolva aquelas habilidades que vocês acham mais interessantes e tenham atitudes positivas sempre, né? E aí eu dou o exemplo dessa entrevista que vocês estão fazendo para conhecer, né, no início do curso, conhecer bem o curso, né? Parabéns aí para vocês. Obrigada, professor. Muito obrigada. Agora eu falo um pouco mais diretamente com nossos ouvintes. Vocês podem perceber que tudo que o professor Albertinho acabou de falar foi o que ele seguiu na própria vida dele. Se ele não tivesse tido garra para agarrar as oportunidades, se ele não tivesse buscado conhecimento e nem aprendido novas línguas, ele nunca teria feito especializações em outros países, ele nunca teria chegado onde ele chegou hoje, como um verdadeiro profissional da engenharia de produção. Agora, uma última pergunta, professor. Esse nosso podcast, ele é mais voltado para alunos do ensino médio, que já terminaram o ensino médio e que estão procurando um curso, uma área que se compatibilize com eles. O que o senhor diria para um aluno, um jovem que ainda não tem certeza do que ele quer e que acha que talvez gostaria de cursar engenharia de produção? Bom, a escolha, né? A escolha da profissão ou do curso primeiro, né? Ela é uma fase muito importante, né? Mas ela também, o teu primeiro curso que você fizer também não é o final dessa trajetória, é só o início. Então, hoje em dia, você vai estudar, vai estar se desenvolvendo a vida inteira. A vida inteira você vai ter oportunidades para aprender coisas novas. A universidade e institutos de ensino, né, vão te acompanhar toda a vida profissional. Então, mesmo que seja agora uma decisão difícil, né, a escolha do curso, você pode iniciar um curso e depois você pode ter outra trajetória, não tem problema, elas se complementam. Né? Eu mesmo iniciei com engenharia mecânica, né? E fui migrando para engenharia de produção, né? E fui estudando ao longo do tempo
a engenharia de produção até me tornar, fazer o doutorado e me tornar professor, né? Quer dizer, que mudança que eu fiz. Né? Então, também não tenho medo da escolha e não tenho medo de mudar depois, porque todo o conhecimento que vocês vão adquirindo, ele vai ser a base, né, do profissional que vocês vão se tornar. Né? Especificamente em relação à engenharia de produção, né, eu não tenho dúvidas que é a melhor engenharia, né? Eu sempre falo isso, né? Mas ela é muito abrangente, ela é muito boa, né? E ela trabalha com pessoas também. Né? Então não é só máquina, não é só construir prédio, né? Interatividade entre as pessoas, o que elas fazem, os seus processos, os seus equipamentos, né? A organização disso tudo, ela é muito desafiadora e serve para qualquer organização. Né? Então, eu recomendo a engenharia de produção, né, porque ela realmente oferece assim bastante oportunidades, né, de você trabalhar com vários tipos de organizações, de empresa, né, e em várias áreas. Exato. O senhor possui vários livros publicados, vários artigos publicados, que é o perfil de um verdadeiro acadêmico. O senhor poderia recomendar algum que estivesse relacionado à engenharia de operações e processos? Tem, tá? Aliás, mais de um, tá? Eu tenho para cada disciplina que eu leciono, eu tenho um livro publicado, tá? Sempre com um colega da engenharia de produção, né? Então, para aquela parte toda de programação, planejamento e programação da produção, né? Que é o coração da engenharia de produção, eu tenho um livro que se chama Administração da Produção e Operações, né? Para PCP2, né, que usa aquelas técnicas da produção enxuta, né, o sistema teórico de produção, eu tenho um livro que se chama Gestão de Processo e Técnicas de Produção Enxuta. Esses dois livros eu escrevi com o professor Heráclito. Para a disciplina da qualidade, né, eu tenho um livro que se chama Planejamento Avançado da Qualidade. E o último livro que nós publicamos, né, foi um projeto também que está do laboratório, a engenharia de produção na era da indústria 4.0. Também escrevi com o professor Heráclito, né? E é um livro muito bom para quem gosta de tecnologias, né? E você quer entender um pouco todo esse desafio agora que a gente tem, né? Que nós estamos numa fase agora que as mudanças vão ser muito rápidas, né, e muito fortes, né, e com muitas novas tecnologias. Então, esse livro é muito bom para quem quer decidir também para a engenharia de produção, né, como ela vai ser na era da digitalização, né, como é que ela vai funcionar. Então, a nossa proposta desse último livro é mostrar qual é o impacto dessas tecnologias na engenharia de produção, né? Embora a gente esteja no início de uma era, né, a gente está prevendo como vai ser, né? Mas a gente sabe que o impacto vai ser enorme e muita coisa vai acontecer ainda. Exato, exato. Segundo o professor Heráclito, inclusive, ele disse que é um sucesso de vendas. E acredito que seja mesmo, porque tem várias estrelas na Amazon. Caso vocês sintam interesse, gente, ele tá à venda na Amazon. Vocês podem muito bem comprar. E acho que já foi tá em qual edição, professor? Tá na primeira ainda? A primeira ainda. Ele foi lançado, foi lançado esse ano, né? Ou no finalzinho do ano passado? Final Ah, do ano sim. É passado. o do 4.0, o senhor fala. Ah, esse é o último, realmente. Isso. Isso. Esse é o último, é. Nós agora vamos ficando por aqui. Eu quero muito agradecer a disponibilidade do senhor em nos dar essa entrevista e esclarecer mais para os nossos ouvintes a respeito da área de engenharia de operações e processos. Vocês podem ver outros podcasts sobre a engenharia de produção em nosso site. O próprio professor Albertin já foi entrevistado antes. Vocês podem escutar o episódio dele no podcast e está disponível no Spotify e no YouTube.
Caso vocês se interessem por engenharia de produção, vocês também podem dar uma olhada em algum dos livros publicados do professor Albertin, como o livro Administração de Produção e Operações. Esse, particularmente, parece ser o mais interessante, voltado para a área de engenharia de operações e processos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e até mais!